Fala aí, Cris. Ó, primeira vez que eu tô fazendo live, então vou precisar que vocês me ajudem aí. Dá pra escutar legal minha voz? Fala aí, cara. Beleza, meu camarada? Tô com saudade de tu, irmão. Mandar um alô pra vocês aí. Ih, Matheus aí. Fala aí, irmão. Como é que você tá, meu querido? A Sara. Sara tá. A live tá aqui, ela tá ali na frente. Legal, pô. Bom ver vocês aí. Vocês estão me ouvindo legal? Responde aí rapidinho, só pra eu ter uma noção. Que eu tô com um fone de ouvido aqui, só pra usar o microfone. Pô, Mateusão, tamo junto, cara. Sempre junto, sempre junto. Pode ter certeza. Eu vou aproveitar esses primeiros minutos pra esperar o pessoal ir chegando. E aí eu já tenho uma programaçãozinha aqui. A gente vai conversando aí ao longo dessa live, tá? Vou pedir vocês só um pouquinho de paciência aí. Mozão, divulga lá no... O áudio tá baixo? Pera aí. É, deve ser o microfone, cara. Vê se melhorou. Eu vou puxar, vou ficar segurando aqui. Ainda tá baixo? Porque eu botei no máximo aqui o microfone e tô falando pertinho, ó. Tô segurando aqui. Ou vou ter que falar mais alto? Qualquer coisa eu falo mais alto. Melhorou aí? Melhorou? Show. E a Ana entrou. Fala aí, Ana. Seja bem-vinda. Nossa live aí. E aí? Ah, eu segurando ficou melhor? Valeu. Pô, me dá essa moral aí, porque realmente eu não tenho experiência nenhuma, cara. Mas eu vou... Ih, reverendo pastor Marcos. Aí, agora já era. Chegou o nosso pastor. Boa noite, pastor. Tá baixo ainda? O Matheus falou que segurando assim o microfone ficava bom. Melhorou? Vê aí. É bom que esses primeiros minutos eu fico fazendo o teste. Ah, agora ficou bom? Show. Fala, Thaísa. Ei, bom ver você aí. Pô, valeu. Vou ficar segurando assim. Eu vou me enrolar todo aqui, mas tá tranquilo. João Matos. Fala, João. Seja bem-vindo, meu amigo. Ih, rapaz, até o Teodósio, mano. Caramba, a galera tá bombando aí. Já tô ficando animado. Já tem 10 pessoas online. Se vocês forem perseverantes, tem surpresa, hein? Essa aí nem a Sara sabe. Ela vai tremer lá do quarto. Mas tem surpresa aí pra quem vai ficar até o final da live. Bom, legal. É, rapaz, bom te ver, Diego. Bom te ver, irmão. Mesmo que seja na live aqui, comenta bastante aí. Como é que tá nosso Rabizinho? Carol, tá tudo bem? Opa, Jonathan entrou também. Fala, meu querido. Alex. Opa, muito bom ver vocês aí, meus irmãos. Legal, foi. Acho que eu nunca vi tanta gente essa última semana aí. Acho que é a oportunidade que eu tô tendo mais gente próxima. Que eu fiquei em casa a semana inteira sozinho. Pô, que bom, cara. Que bom que tá todo mundo bem. Tá, sejam todos vocês bem-vindos. Opa, Fabinho Minardi lá de Vista Alegre. Fala, meu querido Fabinho. Saudade de você, cara. Como é que você tá? Como é que tá o André? As coisas lá em Vista Alegre. Manda um abraço pro Igão, meu amigo. Toda a juventude lá de Vista Alegre também. Fernanda entrou. E rapaz, tá bombando essa live, hein? Acho que essa quarentena vai gerar outras lives aí no futuro. É verdade, Fernanda, é verdade. Essa quarentena aí tá botando a gente com saudade de todo mundo, né? Opa, Diácono Souza, meu amigo. Bom ver você aí também, meu irmão. Fiquem à vontade aí pra participarem com a gente. E a Priscila. Aí, Priscila Rosa lá de Vista Alegre também.
esposa do amigo Anderson, Luquinhas. Como é que vocês estão, Priscila? Tá tudo bem? Bom ver você aí na live também. Seja bem-vinda. Bom, já são 9h05. Bom, como todo mundo é da casa, eu não vou precisar explicar muita coisa, né? Mas hoje a gente infelizmente não pôde fazer o culto jovem, né? Por conta desse cenário que a gente está tendo no país de coronavírus, né? Eu tenho acompanhado a semana inteira o noticiário aí. E realmente a gente precisa ser prudente nesse momento e se resguardar para o nosso próprio bem e para o bem dos nossos irmãos e dos cidadãos do Brasil, as pessoas que convivem com a gente. Pô, que bom que vocês estão bem, Priscila. Manda um abração aí pro Anderson, pro Lucas. Tá muito bom ver você com a gente aí. E aí eu coloquei, se eu não me engano, foi na quinta-feira, essa proposta aqui no Instagram. E o pessoal decidiu, né, a gente fazer essa live. Hoje a gente estaria com a Gabriela no aniversário dela, mas foi cancelado por conta de evitar a aglomeração de pessoas, né? Então a gente não pôde estar comemorando com a Gabizinha e nem podendo fazer o culto jovem. Então essa live vem com essa iniciativa. A gente propôs aí algumas sugestões do pessoal e eu vou procurar seguir aquilo que eles colocaram pra gente lá. Eu não vou. Opa, pastor quer entrar? Pera aí. Deixa eu ver se é assim. Deixa eu ver aí. Tá aguardando o pastor Marcos. Vamos ver se ele vai aparecer. Ih, pastor saiu. Ué, deve ter dado algum problema lá. Então, assim, a gente vai. Eu organizei um pouco essa live aqui. Vou falar um pouquinho sobre o que o pessoal pediu. Teve um comentário da Giovana, ainda não entrou. Ela estava querendo saber um pouquinho sobre a relação de coronavírus com a Bíblia. E tivemos também duas propostas de tema, né? De falar sobre. Ih, calma aí. Não, pastor, fica tranquilo. É que o senhor botou aqui para aparecer, eu achei que o senhor queria entrar. Mas tá tranquilo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas duas questões, né? A primeira era como ser cristão na escola e na faculdade, e também como repensar a vida cristã, né? E parecer ser imitador de Cristo cada vez mais e verdadeiramente. Emanuel, cara! Fala, Emanuel! Que bom te ver aqui. A Débora também entrou. Paloma. E aí, Paloma, tudo bom? Bom ver você aí também. E aí eu vou procurar dividir mais ou menos nesse sentido. Vou falar um pouquinho não sobre os dados médicos, né, do coronavírus, porque eu não sou nem profissional de saúde e muito menos expert no assunto. Mas o que me chamou mais a atenção foi o que a gente precisa como cristão fazer diante desse cenário, né? Opa, tudo bom? Entrou Suelen Santana França. Oi, Suelen, seja bem-vinda. Eu vou pedir para você comentar, por favor, se você é de alguma igreja, qual é a sua igreja, para a gente poder saber aqui. Tá um prazer ter você na live também. Fique à vontade aí. João Dias, fala, João. Bom te ver aí, meu amigo. E como eu estava falando aqui, eu como eu fiquei muito tempo em casa, né, eu estou trabalhando remotamente desde terça-feira, então eu fiquei vendo televisão o dia inteiro, né? E acompanhando cada segundo, cada novidade do que estava acontecendo aqui no país e no mundo em relação a esse coronavírus. Só que eu quero falar um pouquinho sobre o que eu até comentei com os jovens no último culto que nós fizemos no sábado passado. O que que um cristão pode aproveitar desse momento, né? Porque é difícil você, em meio ao sofrimento, buscar meios de aprender com a situação, né? E aí eu vou deixar aqui alguns pontos de reflexão
E se vocês tiverem outros aí para acrescentar, é só colocar nos comentários que eu vou passando aqui, tá bom? Deixa eu ver isso aqui. Rapaz, o negócio aqui tá quente. A Sara tá lá no ar-condicionado e eu me lasquei, cara. Eu tô aqui na sala, tá quente a beça. E a Mari entrou aí, Mariana Beltrão. Pô, bom te ver, minha querida. Um abraço para você e pro Renan. Casório chegando. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, o que que eu queria. Primeira coisa é comentar com vocês aqui a respeito disso. É que esse cenário que a gente está vivendo, e ainda mais no nosso país, o que a gente tem visto é um cenário perfeito para o caos, né? A gente viu, por exemplo, começou tudo lá na China, um país que economicamente é forte, apesar de ser muito populoso, e que começou o surto lá. Mas hoje o epicentro da doença é na Europa, né? Na Itália mais especificamente, que é um país de primeiro mundo, país estruturado economicamente, com a população que na sua grande maioria é educada. E aí você pensa no Brasil, que é um país em desenvolvimento, que tem dimensões continentais e que não tem um sistema de saúde que é tão favorável assim. Você ter uma epidemia como essa é um caos, né? Hospital lotado vai ser um desespero terrível. Então a gente tem visto, infelizmente, muita gente desdenhar disso. Acho que esse ventilador aí. A Sara tá me ajudando aqui, gente, só para vocês entenderem. Ela tá botando um ventiladorzinho para mim. Vê se o vento tá atrapalhando o microfone. Vocês estão escutando o barulho do vento no microfone? Tá certinho ainda? Posso continuar? Bom, tá bom, vou continuar. Então, é importante que a gente leve em consideração o seguinte, cara. A gente vive num mundo caído. E o Fred, lá de Marechal, entrou. Fred, seja bem-vindo, meu amigo. Bom te ver aqui, cara. Fique à vontade aí para comentar, opinar, se achar necessário. A gente precisa lembrar, cara, nós vivemos num mundo caído. Então, assim, por mais que a gente não precise ter uma visão pessimista da vida, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final da live, quando fizer uma reflexão bíblica bem breve a respeito do que me perguntaram, é que o mundo ele é afetado pelo pecado, e situações como essas, elas vão acontecer com qualquer pessoa. Isabela Jared. Ih, Isabela entrou. Muito bem, Isabela, seja bem-vinda aí, namorada do Fred. André Pereira. Fala, meu amigo André, líder lá da Vila da Penha. Seja bem-vindo, meu amigo. Fica aí que eu vou fazer o merchan teu, hein, André. Não vai embora, não. Fabiana Maria. Bom, seja bem-vinda, Fabiana. Se você é de alguma igreja aí, se você quiser identificar, faz um comentário aí pra gente saber, tá? Fiquem à vontade vocês aí. Então, como eu estava dizendo, a gente vive num mundo que é caído em pecado e a enfermidade é uma das consequências do pecado que são reais e visíveis a todos os seres humanos. Deus não criou o mundo para que as pessoas ficassem doentes. A gente precisa ter essa consciência. Opa, esposa do Tiago. Ah, a esposa do Tiago, lá da igreja. Agora eu sei quem é. Seja bem-vindo aí. Obrigado, pastor. Obrigado. A gente precisa ter essa consciência, sabe? Isso não significa ser pessimista, sabe? Não significa a gente largar a mão de tudo e viver a vida como se não houvesse amanhã. Não é isso. Ah, ela está esclarecendo aqui. Sou de Olaria, esposa do Tiago, mãe do Davi. É, agora eu lembrei de você, porque não tem a foto aqui do perfil, não estou identificando. Tá bom, Fabiana? Seja bem-vinda aí. E como a gente vive num mundo caído, a gente precisa ter essa consciência. Vão acontecer situações como essa. Infelizmente, o mundo está sujeito a isso. E aí, como cristãos, o que a gente deve fazer diante disso? Não é anunciar o caos para as pessoas, mas cuidar da nossa própria saúde em primeiro lugar e depois da saúde do nosso próximo. Eu tenho. Opa, a Bruna entrou. Bruna, seja bem-vinda.
Tá, a Sara tá me dando tutoria aqui. Mas, filho, que live, primeira live é tudo já anunciado ao vivo, não tem essa não. Quem não sabe faz ao vivo também. Então agora eu vou interromper menos. Bom, a gente precisa ter essa consciência pelo seguinte, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo assim: "Ah, você se prevenir e ficar em casa é uma expressão de amor ao próximo". Só que o que a Bíblia fala pra gente não é simplesmente isso, né? O segundo mandamento é ame o próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, o que está sendo colocado em xeque hoje é o egoísmo das pessoas. Porque não adianta nada eu dizer pela rede social ou pela televisão que eu amo o próximo e eu compartilhar no Instagram que eu tenho que ficar em casa e fazer campanha, hashtag, essa coisa toda, e na minha conduta eu não expressar isso claramente. A gente viu vários casos já na mídia de pessoas que fizeram campanha e estavam depois envolvidas em aglomerações, estavam em locais públicos e não estavam agindo de acordo com aquilo que eles mesmos estavam dizendo, né? Eu não vou nem citar nome para não entrar em polêmica, mas tem vários casos. Então, quando a gente age dessa forma, eu venho aqui, por exemplo, faço essa live e falo: não, gente, fica em casa, se cuide aí. E aí você vê meu Instagram particular, eu tô no cinema, tô na praia, tô no shopping, tô passeando para lá e para cá. Eu tô demonstrando que eu sou egoísta, cara. Eu não tô expressando amor nem por mim mesmo. Então, antes da gente pensar simplesmente em se prevenir pelo amor ao próximo, a gente deve lembrar que quando a gente está se prevenindo, a gente está expressando primeiro cuidado pela nossa própria saúde. E Deus nos deu esse corpo para que a gente pudesse cuidar dele. Então, quando a gente atende às orientações aí das autoridades e chega a decisões drásticas, como a gente tem feito, e muitas igrejas também, de fechar as suas portas, a gente está expressando isso. É difícil, ainda mais para mim que tem feito culto aí desde o final do ano passado, regularmente, para o pastor que está aí presente, que já está há anos servindo a Deus com esse ofício, você vê as portas da igreja fechadas por conta de uma doença. É muito difícil. Mas, se a gente quer, em primeiro lugar, honrar a Deus, a gente cuida da nossa própria saúde. E aí a gente expressa esse amor que a gente aprendeu com Cristo de cuidar do nosso próprio corpo, prevenindo-se para que o próximo não seja contaminado. Aí o amor ao próximo bíblico ele é praticado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. É importante que a gente entenda que como cristão é sim prudente ficar em casa, sabe? Se as pessoas vão duvidar da sua fé, se as pessoas vão te criticar por conta disso, fique com a sua consciência tranquila de que você tem cuidado da sua saúde e tem agido também como alguém que quer o bem do seu próximo e você não quer ser um agente de contágio desse vírus. Obviamente, tem gente aqui que está trabalhando ainda. A minha esposa é um exemplo. Ela estava trabalhando ainda na loja dela lá em Nova Iguaçu. E então é difícil. Mas no meu caso eu pude trabalhar de casa. Mas quase que eu não consegui também. Por pouco fui salvo pela graça aí e consegui o home office. Porque a minha atividade é muito difícil de exercer por home office. Mas a gente conseguiu dar um jeito lá. Então entende isso, né? É importante que a gente leve isso em consideração. O amor ao próximo é importante? É. Mas um amor não fingido, né? Um amor que expressa primeiro o zelo que você tem pela sua própria vida, pela sua própria saúde. Esse é um ato de honra a Deus, né? Então, a primeira coisa que a gente discutiu lá na semana passada foi isso. Essa é uma oportunidade da gente ser cristão e guardar-nos na nossa casa, isoladinhos, como as nossas autoridades têm recomendado. Uma pausazinha, Renan, Cida e a Tiara entrou. Vovó Yara agora, ó, com dois netinhos. Muito bom ver a senhora aí, dona Yara. Deus te abençoe. Osana também tá aí. O meninão. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Fiquem à vontade aí para comentar, tá bom? Sandrinha.
seja bem-vinda. Estamos aí já 24 pessoas. Obrigado, pastor. Outra coisa importante, gente, que eu queria comentar sobre essa questão do coronavírus, como a gente pode enxergar isso. É uma oportunidade da gente entender que nós não somos Deus. Você está exposto a um agente invisível que para algumas pessoas pode causar até morte. É uma expressão clara da nossa fragilidade. A gente não é feito de aço. O pecado também afetou o nosso corpo. Então, se você ficar doente, se porventura esse vírus te atingir, não é falta de fé, tá? Você não está orando pouco, não está indo pouco à igreja, é porque o seu corpo ele é sujeito à morte. Deus condenou o nosso corpo à morte. E isso não vai mudar. Nessa vida presente, esse corpo que a gente tem hoje, ele está destinado à morte. E a doença com certeza vai atingir ele, seja o coronavírus ou qualquer outra. Então, isso é uma lição de humildade para a gente, né? Muitas vezes a gente tem o controle de tudo nas mãos, tem a nossa agenda toda feita e de repente tudo vai por água abaixo, né? Que é o que está acontecendo atualmente. Então, é importante que a gente tenha essa consciência humilde de que nós não somos o dono de todas as coisas, nós não somos os senhores da realidade, nós somos frágeis. E a partir do momento que a gente entende a nossa fragilidade, o governo de Deus sobre a nossa vida se faz mais presente e mais efetivo. Aí entrou Tiago. Seja bem-vindo, meu irmão. Fique à vontade com a gente aí. Sua esposa já está com a gente, agora você chegou, fechou a família. Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência humilde, cara. Os dias que a gente tem vivido hoje são dias de ânimos muito acirrados. As pessoas têm uma dificuldade tremenda de aceitar uma posição diferente. E aí, uma situação como essa nos faz, mais uma vez, lembrarmos que nós somos pó e que nós precisamos ter uma postura humilde diante de Deus e das pessoas. Então, seja compreensivo com as pessoas. Se elas não compreenderem, por exemplo, a decisão da nossa igreja ou da sua igreja, vocês se congregam em outra igreja, algum outro irmão em Cristo criticar vocês, sejam humildes, não entrem em discussão, procurem expressar amor por essas pessoas e paciência. Com certeza é importante a gente agir dessa forma. Outra coisa que eu até ouvi numa live que eu achei interessante, né? As pessoas perguntaram assim, mas será que Jesus pegaria coronavírus? Olha, essa aí é uma pergunta que eu não tenho como responder para vocês. Mas eu aproveitei essa pergunta para pensar em outra coisa. Se Jesus estivesse na Terra hoje, com certeza ele não seria agente de contágio, mas agente de cura. Então, é mais prudente ainda se a gente olhar para o exemplo de Cristo nesse mundo, que o cristão não seja agente de contágio de forma proposital, né? Descumprindo as recomendações das autoridades por vontade própria, ou por uma demonstração de uma fé superior, ou qualquer coisa parecida. Jesus não faria isso, com certeza. Se ele ia ficar doente ou não, não tem como afirmar. Isso a gente vai ficar especulando aqui e vai chover no molhado. Mas certamente Jesus seria um agente de cura e não um agente de contágio. Então fica essa dica, essa reflexão. Outra coisa, orem. Orem pela nação. Orem pelas pessoas que agora estão nos hospitais. A igreja hoje não pode ir aos hospitais para atender essas pessoas espiritualmente. Seria imprudente fazer isso. Mas orar nunca é imprudente. Então você pode, na sua casa, agir dessa forma e abençoar as pessoas, abençoar a nação e agir em concordância com aquilo que eu acabei de falar, né? Adotando uma postura humilde e sabendo que Deus é o Senhor soberano de todas as coisas. E para Deus isso não é surpresa.
Sabe, os médicos, a OMS tem previsões, mas é Deus que determina as coisas. Então, nós como crentes em Cristo precisamos ter isso muito claro na nossa mente e praticarmos a oração. Bom, a Osana fez 2 comentários aqui, eu querendo ficar em casa e o pessoal podendo abrir mão disso, tá vendo aí? A Osana, né, no seu ofício, infelizmente não pode, né, ficar em casa, mas que Deus te guarde, tá, Osana? Vá trabalhar, sabendo que Deus está te guardando, que a sua atitude não é imprudente, você está cumprindo o seu dever, então creio que Deus vai estar contigo aí, te ajudando nesse tempo. Bom, relógio de oração ainda não estamos fazendo, mas o pastor Marcos está aí na live e ele pode anotar essa sua sugestão. A gente tem um grupo de WhatsApp, tá, para os membros lá da ICN Violaria. Se você não tiver, Osana, manda uma mensagem no direct que eu adiciono você lá, tá bom? Gabizinha entrou. Fala, Gabi, seja bem-vinda. Bom, gente, outra coisa a respeito disso que eu queria comentar é muito importante também. Essa quarentena, ela vai colocar. Ah, tá só no dos jovens? Pode deixar que no final da live que eu te coloco lá, tá bom? Sem falta. Terminando aqui, eu adiciono você lá no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Então, assim, uma coisa que eu queria também comentar com vocês que é bem latente, né? É bem recente para nós, são as motivações que nós temos ao realizar nossas reuniões na igreja local. Hoje ter as portas fechadas. E Valéria, fala Valéria. Tudo bom? Manda um abraço aí pro Anderson, o Dani, Babia. Gente, esqueci o nome do menino. É o que eu não conheci. Qual é o nome dele mesmo? Fala aí, Valéria, que eu esqueci. Que nasceu aí em Brasília, que eu não conheço ele não. Ele era bebezinho quando você foi embora. Bernardo, a Sara falou lá. Valeu. Manda um abraço pro Bernardo aí também. Aí, Osano, o pastor tá pedindo para você mandar o telefone para ele te adicionar lá. Pai, está muito bom. Tô vendo um monte de gente. Olha, esse negócio de live é bom, hein? Até lá de Brasília. Muito bom ver vocês aqui. Então, o que eu estava querendo dizer a respeito disso? A gente tem um mandamento na Bíblia, o escritor aos Hebreus, ele é bem claro, né? Não deixem de congregar. Isso, Bernarda, a Sara me lembrou. Pô, que saudade de vocês, cara. Saudade mesmo. E aí, isso entra na nossa cabeça, entra em parafuso, né? Porque se você é estimulado a não deixar de congregar e a sua igreja fecha a porta, o que você faz, né? A gente não está em desobediência a esse versículo, não, irmãos. Fique tranquilo, que com certeza não é o fato das nossas igrejas não estarem abertas que a gente não vai congregar, né? Congregar é muito mais do que estar num local físico cumprindo uma agenda de horários, apesar disso ser extremamente saudável para a vida de um cristão. Mas se você vai à igreja e não tem a devida motivação, ter as portas da igreja fechadas vão te fazer pensar. Muitas pessoas no meio dessa quarentena vão deixar de ir à igreja, vão deixar de frequentar a igreja, porque isso não faz sentido para elas, isso não tem um real significado para a vida delas. Enquanto para outros que compreendem o que significa congregar, é muito difícil não poder estar presencialmente com seus irmãos em Cristo. A nossa igreja tem tomado ações para amenizar essa distância. No final da live eu já vou falar também sobre o que a gente vai fazer amanhã. Mas é um momento da gente pensar, né? Quais são as motivações que têm nos levado à igreja? Será que eu só vou para a igreja porque eu sou líder, tenho que pregar e tenho que fazer o culto? Esse é um momento para eu pensar. Será que você que canta, você que toca, de repente você é um evangelista, tem uma agenda de evangelismo no sábado, ou você é um músico, uma pessoa que recebe as pessoas na igreja, que recolhe as ofertas, enfim, independente do que você faça, esse vai ser um tempo em que as suas motivações vão ser examinadas. É importante demais que você pense nisso. O que tem me motivado a estar na igreja? Porque esse momento em que você não pode estar na igreja
é o momento em que o cristão mais deve ser encorajado a valorizar isso. Se a gente for pensar no exemplo de Israel, quando eles estavam no exílio, era que eles pensavam realmente no valor que o culto deles tinha. Muitas vezes eles em Israel, com o templo construído, eles não valorizavam e profanavam o culto a Deus. Mas quando eles foram exilados, uma das coisas que eles mais sentiam falta era do culto a Deus em adoração. Aí a Valéria comentou aqui, eu concordo, e deixarmos de congregar neste momento é um ato de amor. Exatamente, exatamente, é aquilo que a gente tinha falado agora há pouco. É amar o próximo como a ti mesmo. Então você cuida de você mesmo, cuida da sua saúde, age como Jesus e sendo um agente de cura e não um agente de contágio. E aí nesse momento a gente realmente tem que se preservar. Mas pense nisso, né? Pense aí como vai ser o primeiro culto da sua igreja depois que essa crise passar. Será que você já parou para pensar nisso? Que isso seja motivo das suas orações, para que o Espírito Santo trabalhe o teu coração e as tuas motivações, para que você realmente cultue a Deus, né? Que você ofereça a Deus o seu culto, que você não chegue num local e espere aquilo que as pessoas vão fazer para você, mas que você seja um agente no culto, alguém que louva, independente se você canta bem ou não, mas você abre a sua voz, ergue suas mãos, faz suas orações, engrandece a Deus, ou você ouve a palavra de Deus atentamente e procura praticar essa palavra. Então é muito importante que nesse período de quarentena, que graças a Deus é um período temporário e a gente não está debaixo de nenhuma escravidão, né, nem dos babilônios, nem dos assírios ou dos romanos, então a gente vai voltar a cultuar se Deus quiser. Então é só uma questão de tempo para a gente repensar essas motivações. E aí, a Valéria deu spoiler do outro ponto que eu ia falar agora, exatamente isso. Vamos aproveitar este momento para exercitar os cultos domésticos, que é tão pouco valorizado. Falou tudo. Eu já ouvi isso também nas redes, foi algo que eu também me fez pensar que é o exercício do culto doméstico. Como a gente falou aqui, a gente não vai deixar de congregar porque as portas da igreja estão fechadas, mas as nossas famílias podem cultuar a Deus dentro da nossa própria casa. Eu tenho certeza que vai ser um momento bem edificante para todos nós que decidirmos fazer isso. Que a gente pense dentro dessa motivação de prestarmos o nosso culto dentro da nossa própria casa. Vai ser bom um exercício de disciplina. A gente já vai poder ver como é que funciona a dinâmica dentro da nossa família, a realidade de cada um que tiver aí. Então é importante que vocês valorizem isso, o culto doméstico. Ah, não sei como fazer culto doméstico. Eu vou deixar uma dica aí no final da live de um livro legal que vai indicar vocês aí alguns princípios importantes para praticar o culto doméstico. Algumas sugestões também que eu já aprendi e já ouvi de outros irmãos é você pegar o sermão que foi pregado na sua igreja e conversar sobre ele em casa. Fazer anotações. E se você tiver dúvida, você consultar o pregador, né? Se for o pastor ou um outro irmão ou uma outra irmã. Se for o caso, consultar essa pessoa, procurar esclarecer algum ponto que não ficou claro e conversar sobre esse texto em casa. Você não precisa pegar todo o sermão num dia só, você pode pegar um pouquinho cada dia e conversando sobre ele e alimentando essa pregação ao longo da semana na sua devoção aí. Depois dessa tempestade vai ser só domingou. É isso aí, Osana. Se Deus quiser. Domingou de manhã e de noite. Rapaz, eu tô até esperando isso aí. Pastor Marco, vai se preparando aí. Vamos ter os irmãos de manhã e de noite, vai fazer jornada dupla. O negócio vai ficar bonito lá em Olaria. Se Deus quiser. Outra coisa também importante para eu poder passar para o próximo assunto é o uso adequado desse tempo de quarentena. Gente, pelo amor de Deus, vamos usar bem o tempo. Eu tive uma lição até um pouco dura, né? Aqui em casa. Essa semana. De tanto ver essas notícias do coronavírus e ficar o dia inteiro mesmo. Eu não tenho o hábito de ficar vendo jornal o dia todo.
Eu gosto mais de jornalismo esportivo, então é difícil eu ficar o dia inteiro vendo jornal e falando das notícias gerais. Eu não tenho esse costume. Mas, cara, como isso traz um peso sobre você? Porque o jornalismo, ele tem os objetivos, né? Cada rede de jornalismo tem seu objetivo. Não tô nem aqui para criticar eles, não. Mas se você ficar naquela onda ali o dia inteiro vendo aquela mesma coisa se repetindo e só piora, isso acaba te afetando. Então procure equilibrar o seu tempo. Você não vai ficar alienado dentro de uma caverna e se isolar do mundo, mas se você está em casa, divida bem seu tempo. Aproveite bem o tempo que você tem. Sabe? Explore bem essas 24 horas, né, que Deus nos deu, para que a gente possa fazer bom uso desse intervalo, né? Quem está em casa, obviamente, né? Quem está trabalhando, aproveita o tempo que tem quando chega em casa. E já é bem mais escasso. Mas com certeza todos nós podemos aprender com isso. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Bom, sobre Corona, ou sobre esse cenário, o que eu tinha para dizer é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Deixa eu ver que horas tem. Rapaz, já são 9h37, misericórdia. Eu tá voando essa live. Bom, as outras duas coisas. Ah, o pastor Marcos falou aqui, eu tô sonhando com esse dia. Estamos, pastor? Estamos. Vai chegar, vai chegar. Se Deus quiser, esse dia vai chegar. Bom, outras coisas que eu queria falar aqui já são as outras sugestões que o pessoal deu, né? Que a primeira pergunta que fizeram foi como repensar o cristianismo que tenho vivido e como ser um imitador de Cristo de verdade. E a outra, como ser cristão na escola e na faculdade. Eu vou aproveitar esses últimos minutos, vou ser um pouco mais breve porque eu tenho outros anúncios, para resumir um pouco do que eu ia falar. Ah, Valéria, tá cedo. É, porque acho que a live só tem 1 hora. Eu posso até começar a abrir outra depois. Se a galera ficar, eu não tenho esse problema não. Tá? Mas eu sei que essa live eu vou abrir 9 horas, ela vai fechar 10. Ah, o pessoal tá comentando aqui, a Fernanda comentou aqui, ó. Aprendemos a cuidar do próximo tanto para a sobrevivência dele quanto da nossa. É isso aí mesmo. A Usana falou, eu acho que esse momento vai fazer muita gente afastada do caminho do Senhor refletir. Cara, se Deus quiser, Usana, se Deus quiser. Essa é uma coisa realmente muito importante. Você tocou num ponto que eu não tinha me atentado. Mas quem já ouviu o evangelho e vê tanta desesperança, realmente essa vai ser uma oportunidade muito grande para que essas pessoas reflitam e voltem para os caminhos do Senhor. E nisso aí, aproveitando o teu gancho, nosso papel é testemunhar e evangelizar. Então, se a gente for prudente no testemunho, a nossa mensagem vai ter crédito, porque ela vai ser coerente com as nossas ações. Então, crentes de plantão, vamos falar de Jesus para as pessoas que estão sem esperança, para as pessoas que estão sofrendo nesse momento difícil, e pegar essa galera aí que você conhece, que está afastada dos caminhos do Senhor, para chamá-las de volta, que Cristo está pronto para recebê-los. Amém, Valéria. É isso aí, ó. Acredito como você falou antes. Qual tem sido a motivação das pessoas ao ir para a igreja? Depois dessa tempestade, muita coisa muda para melhor. Essa é a nossa expectativa mesmo. Aí entrou Giovana agora também. E o Christian, até meia-noite é dia. É, filho, é mesmo. Graças a Deus que a gente está em quarentena. Se tivesse culto amanhã de manhã, não ia ser não, mas tá tranquilo. Que eu ia ter que dormir cedo, mas tá tranquilo. Vamos lá. Até onde der a gente vai. Mas deixa eu seguir o cronograma aqui para poder aproveitar bem esse tempo. Bom, eu vou ler 2 textos bíblicos aqui para procurar responder essas 2 perguntas que foram feitas. Em live da vigília. Cara, esses caras são demais, mano. No momento da dor, as pessoas se voltam para Deus. É verdade, Valéria, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou dar uma dica muito boa. Se você ficar, quem ficar até o final dessa live, eu só tô vendo do Espírito Santo mandando spoiler. Todas as pessoas estão comentando as coisas aqui que não tá no meu script, mas tá no script de Deus. Então, assim, se você ficar até o final, tem surpresa boa, tá? Então vamos lá. É, tem culto amanhã no lar. É, mas aí no lar é mole, pastor. Acorda aqui 9h30, tá tranquilo. Chego rapidinho para fazer o culto. Agora, se fosse em olaria, ia ficar estreito. Aí ia ter que sair bem mais cedo, até porque ia ter EBD 8h30. Então, assim, se você quiser anotar aí,
Eu vou ler dois textos, Romanos capítulo 13, versículos 8 a 14 e Efésios 5, 16 a 20. E eu vou procurar responder essas duas perguntas que fizeram lá na live com base nesses dois textos. E eu vou ficar aqui meio de lado, porque a Bíblia está aqui do meu lado, né? Pera aí. É um tijolinho, minha Bíblia. Eu vou ler na NAA, ó. Essa Bíblia de estudo aqui. Comprei aí. Eu tenho lido a Bíblia diariamente nessa versão para poder matar a saudade da Almeida. Lá na igreja a gente usa a NVI, mas aí para minha devoção pessoal eu uso essa daqui. No final das contas é tudo Bíblia, tá, gente? Você lê NVI, NAA, ARA, Revista e Corrigida, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Bom, só não pode ler Bíblia que tem palavrão. Mas todas as outras traduções históricas e confiáveis da Bíblia em português, você pode fazer bom uso delas, tá bom? Então vou abrir aqui rapidinho. Eu vou ler para vocês aqui. Romanos 13, versículos 8 a 14. Paulo falou o seguinte, ó, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e em bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Bom, esse texto só muda o sotaque. É isso aí, pastor, é verdade. Bom, gente, por que eu estou lendo esse texto aqui? Primeiro, ele já resumiu um pouco do que a gente falou lá no início, mas eu aprendi algo muito interessante nesse texto enquanto eu estudava sobre cosmovisão cristã. E Paulo ele mostra aqui uma conduta que o cristão precisa ter, tendo em vista que nós temos uma promessa de que um dia Jesus Cristo vai voltar, que é nós vivermos na noite como se fosse dia. Essa é uma ilustração que Paulo faz aqui para nos ensinar algo muito importante. O cristão, ele precisa viver nesse mundo consciente da sua realidade, mas com os olhos fixos na volta do Senhor. E eu acredito, ao qual texto, vou repetir, Romanos capítulo 13, versículo 8 a 14. Foi o que eu li aqui agora. Depois eu vou ler Efésios 5, 16 ao 20, se der tempo. Senão vocês anotam aí. Romanos capítulo 13, versículos 8 a 14. A Sara vai anotar aí no comentário. Bom, o que eu aprendi que eu achei interessante, eu nunca mais esqueci isso. O cristão, ele precisa ter em mente que o tempo dele, da salvação dele, é tanto hoje quanto no futuro. Então, para que a gente, como foi perguntado aqui, como eu repenso o cristianismo que eu tenho vivido? Se a gente pensar no cristianismo somente focado no nosso tempo de hoje, a gente com certeza vai tropeçar e vai falhar em alguns sentidos. É importante que a gente tenha os nossos olhos voltados para a promessa que Jesus fez. E isso significa o quê? Que a nossa visão, ela sempre vai ser uma visão de esperança. Mesmo que à nossa volta tudo esteja no caos. E outra coisa também é que a nossa vida vai ser uma vida transparente diante dos homens. E para a gente ser um imitador de Cristo, a gente precisa ser transparente diante dos homens, não somente diante de Deus. A gente não pode ter uma vida dupla.
E aí, pegando o gancho, né? Como ser cristão na escola e na faculdade. Na minha geração, não era tão difícil quanto é hoje, mas também era difícil e tinha as suas dificuldades. Da gente assumir uma postura como cristão numa escola onde a grande maioria, pelo menos na minha época, não era cristã. Eu me converti com 17 anos e até eu ter coragem de dizer que eu era crente, eu menti demais, cara. Menti demais. E olhando para esse texto, eu percebo que não é essa a conduta que um cristão deve ter. Ele deve ser claro. Ele deve viver como se todo momento fosse dia. Como se Jesus ele estivesse andando como realmente está ao nosso lado o tempo todo. Então a gente precisa repensar a nossa vida cristã tendo como alvo que Cristo ele está nos aperfeiçoando para um grande dia. Então eu sempre preciso examinar a minha vida cristã, como a gente falou, por exemplo, aqui anteriormente, na nossa motivação de cultuar a Deus. A gente precisa fazer isso, por mais que a gente seja crente há anos, por mais que a gente sempre tenha levado a sério, se a gente pensar só no hoje, ah, não, eu estou bem, poxa, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou pregador, enfim, eu sou um exemplo para as pessoas. Não, a gente precisa lembrar que a gente está num processo de aperfeiçoamento. Então a gente sempre vai precisar reexaminar o nosso coração. Sempre. Então, quando você é ensinado e encorajado a viver na noite como se fosse dia, usando essa ilustração que Paulo deu aqui, você não vai se apegar a essas coisas, a esses pecados, por exemplo, que ele citou. Você vai abandonar essas coisas, porque a sua vida é clara aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Porque realmente ser imitador de Cristo não tem como dar um passo a passo. Você vai ter que ser cristão até o último suspiro da sua vida. Você vai precisar repensar a sua vida cristã todos os dias. Você vai precisar confessar os seus pecados sempre. Você vai sempre precisar pedir a Deus graça e misericórdia para suportar mais um dia. Sabe? Você vai tropeçar, você vai ser enganado pelo seu coração, você vai fazer coisas que o seu coração deseja e depois a palavra vai te mostrar que você está errado, que você vai precisar se consertar. Então, esse é um caminho sem volta. Como a Bíblia falou, a vida eterna começa hoje, mas ela não acaba. Então, a gente precisa ter em mente que já somos cristãos, já temos em mente que as promessas de Deus são garantidas para nós por Jesus Cristo, mas isso não nos isenta de repensar a nossa vida constantemente. E isso envolve nós enxergarmos o mundo à luz da palavra de Deus. A gente vai precisar o tempo todo viver de acordo com a palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas Cristo deixou a sua lei para nós seguirmos. Ele foi obediente até a morte, ele caminhou no caminho que ele espera que nós também trilhemos. Então a gente não vai precisar mais matar animais, mas isso não significa que Cristo não tem ordenanças claras para os crentes hoje. O pastor comentou aqui, pecador, graça sobre graça. É verdade, se não for graça sobre graça, a gente está perdido. Tá? Então, assim, é óbvio que eu não tenho como dar uma resposta profunda sobre isso, né? Mas a dica que eu dou para você repensar a sua vida cristã é sempre essa. Olhe para a sua vida como um processo que ainda não está concluído. Esse dia só vai chegar quando Cristo nos ver, nos chamar e nós contemplarmos a sua glória e vermos ele face a face. Ali a obra acaba. Enquanto isso, você vai precisar se examinar constantemente à luz da Bíblia, vai precisar necessariamente ter uma disciplina espiritual, você vai precisar ler a Bíblia, orar, confrontar os seus atos, as suas motivações, com a ajuda sempre presente do Espírito Santo. E se não for pelo Espírito Santo, também não funciona não. Então não adianta. Se o Espírito Santo não agir, as coisas não acontecem. Tá? Então repense sempre isso. E a dica que eu dou é essa. Tenha uma vida clara. Viva todo o tempo como se fosse dia. No dia não dá para esconder nada de ninguém.
Então procure viver dessa forma, sempre tendo uma vida transparente diante de Deus e diante dos homens. E ser cristão na escola e na faculdade é um desafio, mas, como eu indiquei um livro lá do reverendo Heber Campos Júnior, Amando a Deus no Mundo, você precisa enxergar o mundo à luz da Bíblia. Então, você pode usar aí, por exemplo, o exemplo de Daniel, que foi para a melhor universidade da sua época na Babilônia, e ele não deixou de cumprir as leis do seu Deus. Então, o compromisso que você tem com Deus é maior do que o compromisso que você tem com seus colegas na escola ou na faculdade. Eu tenho amigos não cristãos da faculdade até hoje, e eles viram as minhas falhas e os meus acertos, mas eu nunca neguei para eles que eu era cristão. Então, isso é muito importante que você tenha esse compromisso com Cristo que você assumiu claro diante de todos. Não é esconder com medo de represália ou qualquer outra coisa. A gente precisa estar com a nossa vida clara diante das pessoas, seja no seu trabalho, na faculdade, na escola, e o Espírito Santo vai te dar graça, com certeza, e vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Então, você que perguntou isso aí, não fique com medo, tá? E se a gente puder ajudar, tudo que a gente puder fazer para ajudar, pode contar com a gente, tá? Bom, 9h52, eu não vou ler o texto de Efésios 5 agora, mas vocês podem ler depois, Efésios 5, 16 a 20. Vou pedir para a Sara anotar aí. Então, eu vou para a parte final da live, porque eu tenho as dicas e eu quero falar da surpresa também. Vamos lá. Dicas para vocês de edificação espiritual. A primeira delas e mais importante, leia a Bíblia todos os dias. Como eu falei, estou seguindo o plano de leitura bíblica, de ler a Bíblia de capa a capa ao longo de todo esse ano. Então já são 80 dias. Opa, outra live amanhã? Vamos ver, vamos ver. Tô aí, tô em casa, então aí. A gente pode fazer sim. Vamos pensar nisso aí. Obrigado, mozão. Ela botou aí, Efésios 5, 16 a 20. Esse versículo também tem a mesma ideia de Romanos, só que tem uma aplicação mais prática, né? De nós sermos cheios do Espírito Santo e congregarmos. Mas isso aí eu posso até falar na live amanhã. Já fica a dica aí. Então, leia a Bíblia diariamente, tá? Não abra mão de ler a Bíblia. Outra coisa importante, leia bons livros. Pode ser livro teológico, pode ser livro de cultura geral, mas que seja livro bom. Não compra livro que vende muito pela capa. Compra livro pelo conteúdo. E, obviamente, se ele for contraditório à sua fé, que você possa ter aí a prudência de reter somente o que é bom, tá? Mas eu recomendo mesmo livros teológicos. Até se você atendendo essa demanda aí de como ser cristão na escola, na faculdade, vai ter que dar razão da sua fé. Então, filho, é teologia o tempo todo. Não adianta. Vai ter que ler a Bíblia, ouvir sermão e estudar teologia. Então é importante que você leia bons livros. Invista tempo nos seus talentos. Se você é músico, estude música. Se você é teólogo, pregador, leia bons livros, ouça sermões, prepare sermões, estude teologia, vá para o seminário, enfim. Se você trabalha com outra coisa, até da sua profissão mesmo, invista nisso. Aproveite o tempo que você tem para isso. Tem algumas mais dicas para vocês. Eu vou colocar depois para vocês aí anotado. Vou ter que abrir uma outra live só para esses anúncios aí. Seguinte, a Editora Fiel tem uma série de e-books gratuitos que eles disponibilizaram. Você entra no Ministério Fiel. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Espera aí. Vou ter que virar a câmera aqui. Ó, Ministério Fiel, eles botaram um artigo aqui, ó. Conteúdos gratuitos edificantes para esse período de quarentena. É só entrar lá no Ministério Fiel, artigos, são todos livros gratuitos. Então você não vai ser... Deixa eu voltar para mim aqui. Ai, Jesus. Tem alguém enrolado aí? Tem. Então,
você não vai ser criticado por estar baixando um livro aí que não é, que teve uma polêmica do PDF aí ultimamente. Então isso é tudo gratuito, liberado, você vai poder baixar numa boa que não vai ter problema. Outra coisa que eu indico, vou voltar para cá, ó. O IBR Mac, eu tô aqui no Instagram do IBR Mac, tem esses dois últimos posts deles, conteúdos gratuitos para você estudar. Eu me formei no IBR Mac, um curso básico de teologia, fui tutor com eles por 4 anos, se eu não me engano. E assim, tem dois cursos que eles estão fornecendo gratuitamente. Um deles é sobre cosmovisão cristã. Eu fiz esse curso presencialmente com o pastor Marcelo Maia. É muito bom e está gratuito. Esse post tem os esclarecimentos lá de como você pode acessar esses cursos gratuitamente. O período acho que é de 45 dias que eles estão liberando. E o outro curso é sobre louvor e adoração. Então você que é músico, cantor, serve no louvor da igreja, também recomendo a Academia de Louvor e Adoração, que o Andrew e o Gabriel Carvalho fizeram. Teve a participação do Bispo Walter também. É outro curso que eu recomendo para vocês aí, 0800. Bom, faltam 4 minutos para terminar essa live aqui, né? Vou falar aqui os últimos avisos. Bom, amanhã aí você que é membro da nossa igreja. E o pessoal do Lins entrou. Ô, pessoal, sejam bem-vindos. Ah, a Karina também entrou. Entrou aqui uma outra irmã, Passos Alembe. Pela foto eu não estou reconhecendo, mas vou dar um aceno aqui para ela. Bom, amanhã a nossa igreja vai estar disponibilizando o sermão pregado pelo pastor Marcos na série do Salmo 23. Então, se você é membro da nossa igreja e não está no grupo do WhatsApp, deixa uma mensagem aqui. A gente vai divulgar esse sermão que já foi gravado. O pastor foi lá na igreja sozinho, gravou esse sermão para poder nos abençoar. E ele vai ser base para o nosso culto doméstico amanhã. Então, amanhã, membro da ICN Violaria, 10 horas da manhã, você na sua casa vai prestar o seu culto a Deus com a sua família. Se você não tiver essa iniciativa na sua igreja e desejar, você manda uma live, um comentário no direct aqui, para que a gente possa encaminhar isso para vocês, tá? Bom, agora vamos para a notícia boa, né? Eu falei que ia fechar a live com uma surpresa para os 21 perseverantes aí. Bom, o seguinte, eu aproveitando esse cenário, eu lembrei de algo que me edificou demais e eu quero abençoar vocês com isso. Deixa eu só virar aqui rapidinho. Eu vou sortear esse livro aqui. Lágrimas de Esperança, a mensagem de lamentações para a igreja de hoje do pastor John McAllister. O pastor John é o pastor primaz da ICNV Catedral. Ele pregou uma série de mensagens de lamentações há 2 anos atrás que eu passei por um momento de grande sofrimento. E deixa eu mexer aqui, senão vai desligar o celular. Perdão. E essas mensagens me edificaram demais. Eu fui muito abençoado. Então, eu quero abençoar vocês sorteando esse livro. Eu vou ver um método para sortear vocês aqui. Eu estou vendo aqui as pessoas que viram a live. Eu vou pedir para vocês entrarem na próxima que eu vou abrir, só para eu poder contabilizar vocês. Tem 25 pessoas na live. Então eu espero que vocês 25 entrem na próxima aí que vai fechar aqui em 1 minuto. Eu vou fechar e vou abrir de novo para eu explicar como é que eu vou fazer o sorteio, que eu nunca fiz esse negócio, né? Eu só vejo os outros fazendo, mas eu vou fazer hoje. Então eu vou ver que vocês 25, tá, que estão aí. Eu vou abrir a live aqui, vou esperar uns 5 minutinhos para todo mundo entrar, tá? Ah, já caiu para 23. Tá? E eu vou ter que encerrar essa live aqui, tá bom? Então espera aí que eu já estou voltando.